Você, prazer contar com a sua companhia neste primeiro dia do ano. Prazer é todo meu, gente. Feliz ano novo para vocês, para todos que estão ligados aqui na telinha do Sport TV. E acho que a partir de agora esse mercado da bola vai ficar ainda mais movimentado, né? Já virou o ano, a gente já teve anúncio, né? Exatamente, havia uma contagem regressiva nas redes sociais do Cruzeiro, né? Esperando esse momento, porque a novidade, pessoal, é o anúncio oficial, porque a gente já sabia, já tinha essa informação, o GE já tinha antecipado isso em novembro, que Gabigol seria mesmo jogador do Cruzeiro em 2025. Já tinha, né, Zé, até estilo fofoca, fotos dos pais, né, do Gabigol andando por Belo Horizonte, aí o pessoal falando, eles estão procurando casa, então já tinha de tudo, só faltava esse anúncio oficial que rolou, né, meia-noite, o Cruzeiro, já que o vínculo do Gabigol com o Flamengo terminou 31 de dezembro, né, deu meia-noite, virou o ano novo, dia 1º, o Cruzeiro anunciou nas redes sociais, colocou, né, postou lá um vídeo, inclusive com trilha sonora de Milton Nascimento e tudo, mais mineiro impossível, né? E anunciando ali esse contrato do Gabigol, 4 temporadas até o fim de 2028, né? E a gente lembra, como a gente viu agora na reportagem também, na entrevista do Gabigol, né, que era um sonho antigo do Cruzeiro, do Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro atualmente. Pedro Lourenço já tinha falado que queria ter contratado anteriormente, não tinha ainda condições financeiras, mas que estava em busca desse homem-gol para o Cruzeiro. E agora sim, isso foi concretizado, finalmente foi anunciado. Então, inclusive, 4 de janeiro, sábado, vai ser oficialmente, né, apresentado o Gabigol, e o Cruzeiro soltou agora uma arte nas redes sociais e vai apresentar o Gabigol junto com o Dudu. Colocou lá, apresentação cabulosa. Mais de 38 mil ingressos já foram vendidos. Tem muita gente ainda procurando ingresso. Alguns setores apareceram esgotados. Daí, 4h30 da tarde, eu dei uma olhada. O Cruzeiro colocou mais setores à venda, mais ingressos à venda. São preços promocionais. A torcida, então, tá doida para ir. Todo mundo correndo atrás. Aí, já esgotou de novo. Vamos ver se o Cruzeiro vai abrir mais venda de ingressos. Mas é isso, essa apresentação cabulosa, né? Como diz o clube, tá marcada, e o Cruzeiro oficialmente vai apresentar o Gabigol para a torcida sábado. E ele chega para ser a grande estrela da companhia, né, Rafa? Mas eu acho uma sacada muito boa essa do Cruzeiro de apresentar junto com o Dudu. Que também é um super vencedor. Porque é um super vencedor. Eu acho que é um momento ali que o Diniz vai ter que administrar muito bem esse elenco. É um elenco com ídolos, né, que fizeram histórias em outros clubes, que ainda não tem a história marcada no Cruzeiro, mas que fizeram histórias em outros clubes, né? Eu tô falando do Cássio, que é um grande ídolo do Corinthians, que está no elenco. O próprio Fernando Diniz, ele tem um jeito de lidar ali com o time, né, que eu quero entender como que vai ser isso, assim, porque às vezes mais estourado, às vezes mais calmo, um elenco estrelado, vindo com o Gabriel e o Dudu, então eu acho que é uma decisão acertada apresentar os dois. O Dudu tá voltando para casa, o Gabriel tá estreando num clube mineiro. Eu acho que faz muito bem isso, vindo de um título pelo Flamengo contra o Atlético Mineiro, que é o principal rival lá, né, então assim, eu acho que tudo meio que conspirou a favor. E, inclusive, o Gabriel aproveitou o momento ali do título conquistado em cima do Atlético Mineiro, na casa do Atlético Mineiro, para fazer esse anúncio dizendo que ele não permanecia no Flamengo. Eu acho que são contratos longos demais. Né, Gabriel tem 28 anos. O Gabriel tem 28 anos, o Dudu 32. É mais velho, mas também está com um contrato longo. Só que isso tem muito a ver também com o que o Cruzeiro acha que é válido e muito do que esses atletas querem, né? Uma das queixas que o Gabriel teve com o Flamengo é que ele queria um contrato mais longo e o Flamengo ofereceu um contrato mais curto, né? Então, o Cruzeiro vai lá e usa também disso. Esse foi um dos entraves na negociação, né? Pela não renovação de Gabigol no Flamengo. Perfeito, mas assim, eu acho que está fazendo contratações muito grandiosas, vindo o Dudu. O Gabriel vem de uma sequência que ele voltou a jogar com o Felipe Luiz, né? E foi extremamente importante, inclusive na conquista desse título da Copa do Brasil pelo Flamengo, mas o Dudu veio de uma sequência de lesões, veio se mostrando muito afim de jogar quando foi melhorando, só que perdeu espaço nesse Palmeiras em que ele foi tão vitorioso. Acho que agora vai ser uma grande interrogação, né? A gente vê como que esses dois vão jogar, se vai ser como dupla de ataque, se o Fernando Diniz vai querer manter ali o que ele fazia, por exemplo, no Fluminense, né? Que era um esquema que ele tinha 2 pontas, tinha uma referência no ataque, ou se ele vai querer que eles façam uma dupla, né? O Gabriel jogando mais centralizado, o Dudu que pode jogar pelos 2 lados, começou
como sendo ponta esquerda de ofício, mas já jogou pelo meio. Foi virando quase que um meio atacante, né, ao longo da carreira dele, porque é um jogador que, quando tem a bola, busca verticalidade, busca ser um armador, muda de direção com muita facilidade. Hoje em dia vai muito para um contra um. Então, acho que são características assim até que se complementam no ataque. E o Dudu já tinha sido anunciado há cerca de uma semana, né, Ana? Exatamente, já tinha sido anunciado. Também era um caso assim que a gente já esperava, né? Esse acerto entre Dudu e Cruzeiro, até porque a gente já teve anteriormente, no meio do ano passado, e que confusão que foi, hein? Uma confusão danada, né? Anuncia, mas não tem contrato assinado, volta atrás. E, inclusive, até os nossos colegas do GE. Globo chegaram a falar: olha, o Dudu está usando, então, esse período que ele está mais afastado, né, do time titular do Palmeiras, para se preparar, já pensando no próximo time, no caso o Cruzeiro, para chegar em alta. E foi exatamente o que aconteceu. O Dudu, inclusive, chegou a falar isso em entrevista. E então já se esperava só também esse anúncio oficial. E quando a gente viu, né, a Rafinha falando sobre como seriam os dois jogando juntos, a gente imagina também que eles formando uma dupla de ataque, é óbvio que eles vão precisar também de um meio-campo bastante robusto para serem alimentados lá na frente, né? E aí ele diz, né, que o Dudu é um sonho que eu vou realizar, né, e sublinhando essa tarde, é um jogador especial, é um craque. E eu destaco aqui os títulos que Dudu conquistou com o Palmeiras. Brasileirão foram 4, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil. Enquanto que Gabigol também tem um currículo muito extenso com o Flamengo, desde que chegou ao clube em 2019, conquistou 13 títulos, também, né, com grandes conquistas aí, Campeonato Brasileiro, Libertadores, etc. Então são dois reforços que trazem um peso, um quilate para a temporada do Cruzeiro, né, Rafa? Ah, com certeza, né? Foi uma temporada em que a gente viu o Cruzeiro acabou sofrendo muito. Acho que a permanência do Fernando Diniz foi uma permanência importantíssima, porque se trouxe ele, precisava dar tempo para ele trabalhar, para ele participar desse momento que é esse início de temporada, de contratações. Então, acho que agora tem dois grandes jogadores, vitoriosos demais, que fizeram história nos últimos anos, nas últimas temporadas no futebol brasileiro. Tem muito a contribuir, mesmo com esse ataque do Cruzeiro, com esse novo momento que o Cruzeiro está buscando, que é uma reestruturação e se manter ali no topo do futebol, disputando entre os grandes. E falando mais sobre o Gabigol, você citou o momento em que ele aproveita para dizer que não continuaria no Flamengo, né? Que foi justamente na conquista do título da Copa do Brasil. No gramado ainda da Arena MRV, o Flamengo tinha acabado de conquistar o título em cima do Galo e ele aproveitou para fazer essa declaração. Ainda naquele momento não tinha anunciado que iria para o Cruzeiro, mas aproveitou aquele momento para dizer que não ficaria no Flamengo. E aí ele deu essa declaração aqui, ó. Foi um ano conturbado para mim individualmente. Houve a questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador e durante esses momentos nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim, disse o Gabigol depois da final da Copa do Brasil. Depois disso, ele ainda teve uma despedida à altura, o Flamengo preparou uma festa para a despedida do Gabigol, mas essa relação, né, que foi tão visceral, né, uma relação visceral mesmo do Gabigol com o Flamengo, com a torcida do Flamengo, não terminou da melhor forma, né? Não foi aquele fecho de ouro, digamos assim, diante do que o Gabigol traz com essa declaração, demonstrando uma insatisfação dele com a forma como tudo foi conduzido nesse encerramento de ciclo dele no Flamengo. Perfeito. Eu acho que assim como o Gabriel, o Dudu também precisava de novos ares, né? O Gabriel já tinha entregue tudo que ele podia, já existia um desgaste muito grande por conta do treinador, né, anterior ao Felipe Luiz, o Tite, que não enxergava o Gabriel como sendo, de fato, esse substituto no esquema dele ao Pedro, por exemplo, né, um centroavante, referência, que faz o pivô. E realmente o Gabriel não tem essas características, então acabou que ele foi subestimado, como ele fala, né, pelo treinador, que não respeitou o trabalho dele. E aí ele tem uma arrancada final ali, né, um momento de suspiro e de melhoria ali de relação de novo com a equipe, com os colegas dele de trabalho e com a torcida, né? Porque o Felipe Luiz coloca ele, entende a importância dele e ele consegue fazer, inclusive, gols decisivos ainda nessa reta final. Então, assim, eu acho que são dois jogadores que estavam perdendo espaço e que precisavam, dentro dos seus clubes, buscar mesmo algo novo. E agora eu acho que bom para o Cruzeiro, né? Bom para a torcida do Cruzeiro, porque tem uma expectativa altíssima mesmo, né? São dois jogadores que, estando bem, eles entregam muito,
né? E que se alternam em características, se complementam em características para jogarem juntos e darem ao Cruzeiro o que se espera. Salário não foi divulgado, Ana, mas certamente será um dos maiores do futebol brasileiro, né? É o que se sabe, que é um dos maiores mesmo, e aí tem aquelas bonificações, os gatilhos de contrato, mas valores a gente ainda não tem. O que foi divulgado realmente é o período de contrato, né? 4 temporadas até o fim de 2028. E para quem, claro, a torcida, né? Para o torcedor que está ansioso para ver como é que vai ser esse novo time do Cruzeiro, eu lembro que a pré-temporada do Cruzeiro vai ser naquela competição realizada nos Estados Unidos. Pode ser que ali já seja a estreia, quem sabe, né? De Gabigol e Dudu juntos, né? Sabe o que eu tô curioso para ver? Especialmente aí no Campeonato Mineiro? Os embates entre Gabigol e Hulk. Nossa, bom. Como é que vai ser isso, hein? Bom, porque lá no passado a gente via bons embates entre o Dudu e o Gabriel. Sim. Né? E provocações dos dois lados, quando um ganhava o título que ambos estavam disputando. E o Gabriel já demonstrou nessa entrevista dele, né, exclusiva para a nossa equipe, muito carinho e dizendo que era um sonho jogar, né, com o Dudu, estar ao lado do Dudu, que é um jogador muito completo, um craque. E aí agora ele vai ter o Dudu do lado dele, mas e o Hulk não vai ter o Paulinho, né, como uma válvula de escape ali para esse embate. Então também estou bastante curiosa para ver como que vai ser. Acho que a expectativa é boa e alta por conta disso, né? Porque a gente tem cada vez mais grandes jogadores, assim, craques mesmo, pisando aqui, vestindo camisas de clubes brasileiros, e então acho que só tem a agregar e acrescentar pra gente. E é legal você falar isso, né, sobre 2 grandes jogadores, craques, porque é óbvio que com o currículo do Gabriel ele chega com esse status ao Cruzeiro, e nesse momento você acha que ele reúne condições? Qual a sua leitura sobre isso, Rafa, de fazer no Cruzeiro algo parecido com o que ele fez no Flamengo? Temporadas mágicas, momentos mágicos. Claro que sempre que a gente fala disso, a gente tem que falar de um elenco e de uma ideia de jogo, né? De um treinador que funcione com esse elenco. É uma conjuntura. É uma conjuntura, mas eu acho que o Gabriel tem tudo, assim, para entregar. Ele é um jogador muito dedicado ali dentro de campo, ele chama a torcida, ele tem esse comprometimento. E a gente sabe que vários momentos turbulentos existiram, mas o fato dele chamar sempre a responsabilidade dentro de campo, gostar de jogo grande, isso eu acho que é o que o Cruzeiro está querendo, né, para voltar para a prateleira ali de disputar entre os grandes times, né, que disputam realmente títulos no futebol nacional e internacional. Então acho que hoje o Gabriel tem muito a entregar para o Cruzeiro. Eu acho que ele fala sobre isso na entrevista também um pouco, que é a necessidade dele de realizar coisas que ele ainda não realizou. E quando você pensa, né, um jogador tão jovem que ganhou tanto pelo Flamengo, né, os principais títulos da história recente do Flamengo, Gabriel construiu e conquistou, sendo decisivo, ele ainda tem muito a queimar e a querer. Então, eu acho que para o Cruzeiro isso é um excelente recado. Eu acho que o Gabriel tem condições mesmo de buscar essas coisas que o Cruzeiro está querendo, que é subir o patamar. Quem conhece bem Minas Gerais é a Ana, né? Que é mineira. Sou mineira de BH. E recomendo o tropeiro do Mineirão, já que o Gabigol tem uma nova culinária a desbravar a partir de agora, né, Ana? É o famoso tem que, não pode deixar de provar o tropeiro do Mineirão, por favor. Faz parte do programa esportivo, né? Sim. A gente está falando disso porque é óbvio que faz parte. Todo mundo que vai ali ao Mineirão não deixa também de provar, de ter essa oportunidade aí do tropeiro. Bom, então o Cruzeiro tenta essas contratações, ou tem essas contratações para tentar voos mais altos aí na próxima temporada, porque teve um 2024, acho que a gente pode dizer isso, abaixo do esperado, né? Troca de gestão, troca no comando técnico e a derrota na final da Sul-Americana, gente. Como é que o Botafogo vai organizar o time para 2025? O time sensação da temporada, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, mas vem sofrendo nesse fim de ano aí com saídas de jogadores, né? E um dos principais, vou dizer o principal, né? Luiz Henrique. Principal jogador da temporada, né? O Rei da América. A gente considera a saída do Almada também como uma das principais, mas enfim, Luiz Henrique foi eleito o Rei da América, foi o grande cara do Botafogo na conquista desses 2 títulos aí, brasileiro e da Libertadores, e a gente já tem a informação de que ele não continua no Botafogo. E tem um bastidor dessa história, né, Ana?
Tem, Zé. Você sabe que eu até estava lembrando, a Rafa estava comigo no News e a Camila Carelli, né? Teve um dia que a gente estava apresentando aqui as saídas do Botafogo e eu lembro que eu falei, gente, isso pode aumentar porque a gente está vendo as movimentações. Dito e feito, agora os nossos setoristas do GE. Globo, né, que acompanham o Botafogo muito de perto, há alguns dias já soltaram a informação de que o Luiz Henrique é vontade dele não continuar no Botafogo. A gente já sabia desde o anúncio da contratação do Luiz Henrique que ele poderia ir para o Lyon porque o Lyon pertence, né, ao John Textor, ao grupo do John Textor, que é dono da SAF do Botafogo, e já tinha essa previsão até em contrato mesmo, né? Nesse contrato de 5 anos que o Luiz Henrique assinou, que ele poderia a qualquer momento ir para o Lyon. O que não se imaginava é que ele fosse fazer essa escolha agora, né? Ainda tem um Mundial da FIFA pela frente para disputar. Mas ele faz essa opção agora. E aí o Zé lembra de bastidores, o que os nossos setoristas de Botafogo dizem é o seguinte, que o Luiz Henrique fez essa opção, é uma escolha dele. O Botafogo ainda não oficializou essa saída, ainda tenta trabalhar isso com o jogador, mas por que o Luiz Henrique faz essa escolha? Ele tem a vontade de voltar a jogar na Europa e o Botafogo chegou a receber algumas propostas pelo Luiz Henrique, inclusive uma proposta da Fiorentina, mas o Luiz Henrique teria ficado... não chateado, mas insatisfeito com a forma como o Botafogo, como o John Textor lidou com essas propostas. O John Textor nem abriu conversa com a Fiorentina porque entendeu que o valor era muito abaixo do que eles gostariam de receber pelo Luiz Henrique. E aí, diante dessas negativas do John Textor, o Luiz Henrique ficou insatisfeito e aí decidiu que ele quer, então, que ele prefere ir para o Lyon, jogar lá e, com isso, quem sabe, conseguir uma valorização no mercado e conseguir atrair novas propostas. Então, o Botafogo não oficializou isso ainda, mas o que nós sabemos é que essa é a decisão tomada pelo Luiz Henrique nesse momento. E aí, o Botafogo, com essa, já são 11 saídas, né? Além do técnico Arthur Jorge, desse grupo tão vitorioso de 2024. E aí precisa repor. E foi buscar um nome. Mas esse nome parece que ainda não foi dessa vez, né? Tem uma questão aí de grana envolvida nessa negociação aí com o Bitelo, porque o Dínamo Moscou ainda não ficou satisfeito com a oferta do Botafogo pelo Bitelo, né, Ana? Exatamente. Bitelo é uma das prioridades de contratação do Botafogo para 2025. O Botafogo já tinha feito no último sábado uma proposta no valor de 10 milhões de euros, isso na cotação atual dá aí cerca de 64 milhões de reais, mas o Dínamo entendeu que era um valor muito abaixo do esperado. Então, o Botafogo fez hoje uma nova proposta, o valor não foi revelado. Mas o que a gente sabe? Que o Dínamo já tinha, inclusive, recebido uma outra proposta de outro clube brasileiro pelo Bitelo no valor de 12 milhões de euros e rejeitou, recusou. Então, se o Botafogo, ciente disso, fez uma nova proposta hoje, a gente imagina que seja talvez um valor aí acima desses 12 milhões de euros. O Bitelo já disse sim para o Botafogo, realmente a questão agora, e ele quer voltar a jogar no Brasil. Quando ele foi para a Rússia, ele imaginou que aquelas questões de conflito, de guerra, iam se resolver rápido, não se resolveu, então ele está insatisfeito, quer voltar, já disse sim para o Botafogo. A grande questão agora é essa negociação com o Dínamo, né? Que é uma negociação que o Botafogo sabe que não é fácil. Como entraria Bitelo nesse grupo do Botafogo, Rafa? O Bitelo tem mais a ver com o estilo do Almada, né? São jogadores de características diferentes, mas o Bitelo é um ambidestro, a gente viu enquanto ele jogava pelo Grêmio, não mudou muito em características. É um jogador que tem como ponto forte também um chute de média e longa distância, de ser um articulador, de correr bem pelo campo, né? E aí ele entraria no meio de campo e não seria essa peça de substituição para o Luiz Henrique, por exemplo, né? Mas pensando nesse meio de campo que criativamente está um pouco esvaziado, porque tira o Almada, que era o titular absoluto da posição, mas os jogadores que entravam também, como Eduardo, também saíram do elenco. Então, tem uma defasagem muito grande. Se a gente falava em vários momentos que o Botafogo não estava conseguindo manter a base, está conseguindo ainda, mas já são 2 jogadores titulares importantíssimos saindo. E aí você também não tem um treinador para dizer qual tipo de característica para esse meio de campo e para esse ataque que você vai querer nesse novo grupo. Então, assim, o Botafogo agora está com um problema, né? Porque as coisas estão acontecendo, a janela está andando e o Botafogo não está conseguindo se movimentar muito por conta também de não ter um treinador ainda fechado. A movimentação do Botafogo no mercado, sob sua análise, ainda não é compatível
no sentido de investimento em chegadas em relação às saídas, né? Porque o que a gente tem agora, por exemplo, essa negociação por Bitelo, o Botafogo, como a Ana trouxe, já fez uma nova oferta, uma nova proposta envolvendo mais dinheiro, mas essa negociação ela ainda está em andamento. E tem a recompra do Jefinho também, né? Mas que a torcida do Botafogo acaba, às vezes, colocando muito mais como uma forma de ajudar o Lyon, que é um dos times do grupo do John Textor, do que pensando, de fato, no elenco do Botafogo. Lembrando que o Lyon, a gente está dizendo isso, porque o Lyon vive situação financeira muito delicada, né, Ana? E precisa fazer caixa, precisa fazer dinheiro, inclusive para evitar um rebaixamento no campeonato francês. Então, hoje, o Jefinho, essa temporada, o Jefinho estava emprestado ao Botafogo e o Botafogo compra o Jefinho do Lyon, ou seja, John Textor tira dinheiro de um lugar e bota no outro. De Textor para Textor, de Textor para Textor, na tentativa também de tentar fazer um dinheiro aí pro Lyon, né? E para evitar aquela questão de transfer ban também, enfim, são várias consequências financeiras e até essa questão do rebaixamento também. Então, o John Textor vai fazendo, né, essas mexidas também para ir fazendo esses ajustes de um clube para o outro. Então, é por isso mesmo que o Zé lembrou, né, que a torcida também entende que não é tão pensando assim em recomposição de time, por exemplo, que se faz a compra do Jefinho, né? E a gente sabe que o Botafogo tem um departamento de scout que é muito diferenciado. A gente tem visto isso há 2 temporadas. Trazendo nomes que realmente se mostram, assim, serem muito úteis. Então, é claro que eles estão trabalhando, mas muito, né? Mas, assim, a gente fica na expectativa de ver como é que vai se repor nomes, como, por exemplo, do Luiz Henrique. E tem argentino chegando ao Fortaleza. Tem sim. Fortaleza, nessa onda de virou o ano, vamos fazer anúncios, anunciou na madrugada desse dia primeiro o Paul Fernandes. É um jogador de 33 anos que foi formado na base do Boca Juniors e atuou a maior parte da carreira também no clube argentino. E a diretoria do Fortaleza entende que é realmente um jogador, que é uma contratação de muito impacto, né? De que vai fazer muita diferença, porque é um cara que foi capitão do Boca por muitos anos e aí o Fortaleza entende que com isso ele vai agregar ao vestiário experiência, liderança, espírito vencedor e também na visão do Fortaleza é um volante moderno, né? Que tem capacidade de marcar, de construir jogadas e que tem como diferencial também a intensidade. Então ele assinou o contrato até 28 com Fortaleza, com possibilidade de renovação, até 26 com possibilidade de renovação por mais uma temporada até 2027. Fortaleza que fez uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, terminou em 4º lugar, está aí se reforçando para tentar cada vez mais, né, se firmar ali nas primeiras posições da tabela e tem feito isso muito bem nas últimas temporadas, principalmente sob o comando aí de Vojvoda, né? E o Paul chega para ser esse jogador de meio campo, como a Ana trouxe já as características dele, sem mais assim a acrescentar. Intenso e versátil, características que são extremamente importantes para o que o Vojvoda gosta. 6h41 no horário de Brasília. Ana Flávia Nunes, me despeço de você, agradecendo aí as suas informações. A Ana trouxe pra gente as notícias da Central do Mercado. Central agitando esse primeiro dia do ano de 2025, Ela é craque. Né? Muito obrigado, E ó, eu vou me despedir com uma última informação, porque agora há pouco o Fluminense oficializou que Felipe Melo não vai renovar contrato. O contrato acabou dia 31 de dezembro, não é mais jogador do Fluminense. Amigos, feliz ano novo.